Boa noite para todos os nossos amigos, os nossos irmãos. Como que vocês estão? Espero que vocês estejam na bênção e na paz do nosso Yeshua HaMashiach. E aproveitando esse tempo, hoje aqui é um dia que se é comemorado a data de aniversário da cidade de Uberlândia, né? Minha cidade natal. E que o Eterno possa abençoar essa cidade grandemente, possa trabalhar de uma maneira maravilhosa no meio do povo. Bom, queridos, vamos lá. Ah, vocês já perceberam que eu sou bastante detalhista. E a gente sabe que muitas pessoas têm uma dificuldade de entender realmente a realidade das coisas por causa do dogma. O dogma é tão interessante que nenhum dogmático ele sabe que é um dogmático. Então, o que faz então um dogmático pensar que tudo que ele fala é o certo, né? Bom, na sala de aula, os nossos mestres, principalmente na área mais gramatical, na área da gramática, da sintaxe, das palavras, nos ensina que esse trabalho é um trabalho científico. Ele é diferente do trabalho dogmático. Então, assim, o trabalho científico dentro da exegese bíblica, ele é diferente do dogmatismo. Então a gente aprende isto dentro da sala de aula e não só aprende por ouvir, mas você sente na pele. Por quê? Porque lá você é desafiado a nos trazer o porquê que você acredita assim. Ah, porque eu acredito assim, porque eu acredito assim. Ah, porque eu acredito assim porque é da cultura judaica. Eu acredito assim por causa da. Sim, são termos, são coisas diferentes. A cultura são coisas diferentes da gramática, que ajuda para entender o contexto. Porém, você que está lidando com o texto bíblico, diante do texto da Bíblia, gramaticalmente, por que você crê assim? Ah, por que você crê que o texto que você está lendo está dizendo assim? Ah, porque eu leio. Aí você vai lá e coloca o texto em português. Aí você é desafiado, mas você sabe que o texto não está em português. Não está na língua portuguesa, não está no idioma da língua portuguesa. Nós estamos estudando, se é o hebraico, nós estamos estudando o hebraico. Se é o grego, então nós estamos estudando o grego, o que está escrito dentro do grego. Porque a tradução faz isso. Só que tradução não te oferece análise sintática. E a tradução, às vezes, por não corresponder o sentido, a semântica do texto original, tira o significado daquela palavra. E por a pessoa também não entender a lógica da sintaxe da gramática, da morfologia, ele também não sabe explicar o porquê que o texto tem a gramática, nós temos substantivo, adjetivo, nós temos verbo, né? Da oração, oração composto, nós temos transitivo, verbo intransitivo, né? Nós temos objeto direto e a estrutura da gramática, mas por que ao pegarmos essas morfologias, né? Sujeito, nominativo, né? A oração, o verbo, por que vai determinar esse significado, esse sentido? Porque se eu colocar o sentido, se eu trocar o sentido da palavra, se eu trocar, por exemplo, se eu pegar, dependendo do contexto, se eu pegar um substantivo e trocar ele de lugar dentro da oração, ela pode dar outro sentido, outro significado. Então, como que você sabe? Não sei.
Não sei, então por isso que tem que se estudar a análise sintática, morfossintática. Então, já vou bater a real. É duro falar isto, mas eu ouvi isto, sou ensinado. Eu fui ensinado assim. Eu aprendi assim. Você tem que desarmar. Quem não conhece esse tipo de estrutura não pode ter certeza se segue o dogmatismo ou não. Você não pode bater no peito e dizer, eu não sigo dogmas. Você não sabe fazer uma análise por si mesmo. Você tira conclusões da sua doutrina, por quê? Porque você pega versículos em hebraico, de Bíblias em hebraico e coloca e vê a tradução, o que quer dizer tradução dentro de um léxico, você vai num léxico e coloca a tradução dizendo que está traduzindo o texto e você não sabe disso, você não sabe o significado daquilo. Realmente, você simplesmente está copiando, mas você não sabe o porquê da análise sintática, porquê que a oração, porquê que a estrutura, o enunciado determina aquilo. Então, quem não sabe, ele não pode bater no peito e dizer que não segue dogmatismo, porque ele não sabe. Então, isso também vale para a estrutura do grego. Então, se não sabe, o que acontece? Hoje está cheio de pessoas na internet falando que conhece hebraico e grego. E tudo que ele vai fazer dentro do texto dele, você vê o texto, ele coloca lá hebraico e coloca, às vezes, coloca lá o grego. E dá a impressão que ele conhece o hebraico e o grego. Não se deixa enganar com isso, gente. Não se deixa enganar. Eu vou dar um exemplo para vocês de João, capítulo 1, né? João, capítulo 1 e versículo 1. Livro de Yohanan, capítulo 1, versículo 1. Pelo menos fazem três leituras, né? Tentam fazer 3 tipos de leitura de João, capítulo de número 3. A leitura, alguém faz a leitura assim, e o verbo era Deus. E o verbo era Deus. Essa expressão dentro do grego, tá? Dentro do grego, ela nos traz outro sentido. Nós temos também outra expressão que usam para tentar traduzir João capítulo 1, versículo 1, que diz assim, e o verbo era um Deus, né? Acrescentando um artigo definido. E o verbo era um Deus. Então, eles vão tentar colocar um artigo definido para justificar esse tipo de doutrina. Então, nós temos um verbo era Deus, nós temos o verbo era Deus, e temos o verbo era um Deus, e temos outra vez o verbo era Deus. Observe que eu citei aqui 2 formas na nossa língua portuguesa que não traz muita diferença. Na nossa língua portuguesa, eu repeti 2 vezes, o verbo era Deus e o verbo era Deus, né? Eu repeti 2 vezes, mas dentro do grego, da estrutura do grego, a qual está o texto, a qual o texto está escrito, ele pode trazer um significado diferente. Por exemplo, agora vamos fazer uma citação do grego. Kai hologos em hoteos. E o verbo era Deus. Ou seja, nesse sentido, nessa estrutura que eu apresentei para vocês, sintaticamente, o pai, ou seja, o verbo era o pai. Entendeu? Ou seja, essa forma aqui, se eu traduzir, se eu colocar a estrutura do grego, kai, hologos, em hoteos, então eu vou traduzir o verbo era Deus no sentido do texto que o verbo era o próprio pai. Não está falando do filho que está ali, mas do próprio pai. Ou seja, que o pai era o próprio verbo. Nós temos uma tentativa, por isso que eu falo que se não conhecer os originais, você vai ser manipulado, porque eu já vi mestres usar o hebraico que vai dar o mesmo sentido
dessa expressão, que diz assim em hebraico: Bereshit hayah hadavar, ve hadavar hayah et Elohim ha-Elohim, ve Elohim hayah hadavar, que vai dar o mesmo sentido semântico de kai logos, que em grego é em roteos, ou seja, e o verbo era Deus, que vai dar, o que vai trazer um sentido teológico que foi debatido pelos pais da igreja do sabelianismo, ou seja, modalismo. Alguns vão dizer que não existe Yeshua como um ser, uma personalidade diferente, como um filho, um ser separado do pai. Mas Yeshua não é nada mais e nada menos do que o próprio pai. É uma manifestação, é o pai se manifestando como Pai, Filho e Ruach HaKodesh, Espírito Santo. Então, se a estrutura do grego, no grego não está assim, kai, logos, em roteos, não está. Vamos ver outra forma que eles tentam traduzir o texto. Se a tradução e o verbo era um Deus, para fazermos uma tradução que traz esse sentido semântico e o verbo era um Deus, o grego deveria estar assim: kai, logos, enteos. Enteos. O grego que eu citei da primeira tradução é em roteos, mas agora é em teos. En teos. Então, se tivesse dessa estrutura, a tradução do grego para nosso idioma deveria ser: e o verbo era um Deus, uma divindade. Porém, a estrutura dentro do grego que está em João, capítulo 1, versículo 1, não nos oferece esse tipo de tradução. A terceira tradução que está dentro do grego é kai theos en logos. Kai theos en logos. Entende? Então, essa forma, kai theos en logos, e o verbo era Deus. Ortodoxia. O segundo que eu apresentei para vocês, o verbo era um Deus, favorece o arianismo. O arianismo rebaixam a divindade de Yeshua, né, como um Deus menor. Yeshua é um Deus menor, dando um apontamento para um politeísmo, né, um Deus menor. Um Deus menor. Agora, e o verbo era Deus, é a ortodoxia. E eu não vou dizer que é fácil. Eu não vou dizer para vocês que é fácil lidar. Nenhum intérprete vai dizer que isso é fácil, lidar com a natureza divina, né? Porém, no texto grego não está em roteos, nem em teos, mas kai teos em logos. Então, no primeiro, errado. Kai logos em teos. Errado. Kai logos em teos. Errado. Kai teos em logos. Correto. Essa é a forma. Agora a tradução de Bereshit hayah hadavar, que é em hebraico agora. Ve hadavar hayah et ha-Elohim, ve Elohim hayah hadavar, ela não favorece, até porque esse hebraico aqui, ela é uma tradução que vem do grego. Então fizeram uma pequena alteração, né, na estrutura semântica para dar a entender conforme o sabelianismo. Na realidade vai dar uma forma aí quase do sabelianismo nessa interpretação. Agora, trazendo outra informaçãozinha para você. Isso aqui, amados, é gramática e análise sintática, morfossintática. Não é só conhecer a gramática. Aquilo ali é um substantivo. Não. É você entender
a análise da morfossintática. Você percebeu que, dependendo da estrutura do texto em grego, pode dar a entender outra coisa. Agora, os TJ, eles querem, de toda forma, né, em toda forma, dizer que o verbo era um Deus, porque não tem um artigo definido, né? Não tem um artigo definido, como no grego diz, vamos lá, em arche, em hologos, kai hologos, en prostonteon. Aí, kai teos. Kai teos. Então aqui eles dizem que não tem um artigo definido, por isso que esse kai o verbo era Deus, né? Kai em hologos, ou seja, o verbo era Deus. O verbo tem que estar traduzido, o verbo era um Deus, porque não temos um artigo definido. Porém, esse tipo de tradução não se sustenta. Por que esse tipo de tradução não se sustenta? Por quê? Porque esse teos, porque nós temos theon, que está falando do Pai. Theon, que está falando do Pai. E temos theos, que está falando do Filho. Entende? Então temos theon, que está falando do Pai, né? Theon, prostonteon, que está na forma acusativa, e temos o theos, que está no nominativo. Agora, por que que esse theos aqui não pode estar, ele não pode estar com um artigo indefinido? Ou seja, o verbo era um Deus. Porque João estava falando que o verbo era quem? O verbo era o Pai ou o verbo era o Filho? João está dizendo que o verbo era o Filho. O contexto aí, né? Continua lendo para você o texto. E o verbo se fez carne. Falando de quem? Quem fez carne? O Pai ou o Filho? O Filho. Então, o João estava falando que o Logos, que é o verbo, é o Filho. Então, por isso está dizendo lá, ó, em arche, em logos. Ou seja, em logos, o logos está com um artigo definido. Logos está com um artigo definido. E o theos é quem? Está falando do Filho. E quem que é o logos que está com um artigo definido? O Filho. Então, o logos é o theos, que está com um artigo definido. Então não pode ser um Deus. Isso é análise sintática, morfossintática. Então veja, aí vem alguns irmãos, veja, os irmãos que não conhecem a estrutura do grego e do hebraico, né? Porque estudar hebraico não é só conhecer gramática e babucear palavras, é sintática. Se não entende disso, vai ficar repetindo, vai ficar colocando texto em hebraico nos seus textos, sem saber o que está falando de verdade. Então, esse texto de João, capítulo 1, versículo 1, não tem outro jeito. Esse texto aqui não dá base para sabelianismo, modalismo, que o Pai é o verbo ao mesmo tempo, tá? Não dá base para isto. Isso é a estrutura do texto, tá? Esse texto também não dá base para arianismo, que o verbo é um Deus. Esse texto aqui dá base que o logos é theos, é um Deus com artigo definido, ou seja, está falando da divindade do Mashiach. Divindade do Mashiach. Aceite se você quiser, que ele é Deus. Aceite se você quiser. Se você não quiser, ou se você quiser, aqui o texto está dizendo, aqui, João capítulo 1. Isso aqui não é marabalismo, não. Cuidado, a pessoa que não conhece grego, fica usando grego aí, não sabe, eu vou repetir, que não sabe o que é análise sintática, é só marabalismo.
Não é marabalismo, não. Isso aqui é análise dentro da estrutura do texto. Aqui, o verbo estava com Deus. Nós temos aqui, dentro dessa oração, em arche, em hologos, e o verbo era. E o verbo era. E o verbo estava. E o verbo era, né? No princípio era, né? O verbo. Entende? Era. Então, meus queridos, está aí uma pequena análise, tá? Se você... Ah, é claro que talvez alguns vão sentir dificuldade de entender, mas isso é uma análise sintática dentro de um texto, tá? Não é só pegar texto e traduzir, colocar no Google, tem que realmente estudar, entender a estrutura mesmo, estudar a fundo. Beleza? Então eu espero, é claro que nós resolvemos ter ajudado alguns irmãos a compreender melhor sobre o assunto. Quem não compreendeu, assista novamente o vídeo, pelo menos você vai ter uma noção do assunto, tá bom? Que o Eterno abençoe todos vocês.